Existem vários tipos de demências? Sim, existem uma série de condições que podem cursar com a evolução de um quadro demencial, que, como falamos, é um conjunto de sintomas, né? Entre a mais frequente e justamente por isso acaba tendo uma certa confusão do que é demência, o que eu falei inicialmente no começo do programa, o que é demência e o que é Alzheimer. Muitas vezes pacientes, os familiares, mas doutor, já é Alzheimer ou é demência? Não, demência... E qual a diferença? Exato. Então, demência, recapitulando, é uma questão ampla que engloba uma série de causas diferentes. Tá. A doença de Alzheimer é a causa mais frequente. É um tipo de demência, Exato, o Alzheimer, é um tipo. e é o tipo de demência mais frequente. E quais são os outros? Como eu posso desconfiar que a pessoa está ficando demente? Exato. Então, nós temos outras causas em que podemos destacar. Por exemplo, entre causas são doenças neurodegenerativas, assim como a doença de Alzheimer. São doenças progressivas que vai tendo um comprometimento gradual, lento, essa é a principal característica, de ter um início muitas vezes silente, imperceptível, mas se nós voltarmos um pouco o filme, nós vamos muitas vezes visualizar que lá para trás já tinha algumas alterações que passaram batido, pensando muitas vezes que era uma questão da idade, ele está ficando senil, como se senil fosse uma questão de normalidade em relação com a faixa etária. Mas o que a pessoa apresenta, assim? Principalmente déficit de memória, principalmente a memória de curto prazo, as coisas que aconteceram mais recentemente, que faz com que as pessoas, em algumas situações, fiquem um pouco mais repetitivas, né? Contam a mesma história mais de uma vez, mas não se retém apenas a questão memória. Existe um estigma de pensar Alzheimer, memória, demência, memória. Nós temos não é só a memória? Não. Nós podemos ter muitos sintomas relacionados, por exemplo, com comportamento. Mudanças de um padrão prévio de comportamento que pode tender desde a sintomas depressivos, de ter um certo isolamento, mudanças de capacidade de crítica, de perder um pouco o filtro. A pessoa perde, consequentemente, um pouco da empatia. A minha mãe teve Alzheimer. E o filtro realmente vai embora. Quer dizer, as máscaras caem, você fala aquilo que você pensa. Agora, uma coisa, doutor, que eu aprendi muito com a doença da minha mãe, tipo assim, como funciona o cérebro. Porque se ela estava com vontade de comer feijoada e você dava feijoada, ela comia feijoada, daí 5 minutos ela falava, não vai me dar feijoada? E ela era capaz de comer outro prato de feijoada e não se sentir mal. Assim como, não sei se era o cérebro, você que vai me dizer, mandava um sinal de você já está alimentada, você não está com fome, ela era capaz de ficar 2 dias sem comer. Sim, isso acontece, esse caso específico da alimentação é algo que acontece com uma certa frequência, principalmente numa fase mais moderada para avançada da doença, por 2 motivos diferentes. Primeiro deles, a pessoa, como você exemplificou da sua mãe, ela pode se esquecer que ela acabou de se alimentar. E até com a própria feijoada que ela pediu para fazer, ela sentiu prazer, ela comemorou isso daí. E se esquece de novo e não faz mal. E se esquece, exato. Assim como ela esquece, como eu falei, é repetitiva, falando um ocorrido, e se esquece de um recado que você passou para ela, de uma informação. Mas a outra questão é que o centro da saciedade, da pessoa perceber que ela está com o estômago cheio, ela está saciada, então, consequentemente, ela não tem fome. Isso pode também estar alterado, porque as alterações da demência, principalmente com o evoluir da doença, ela compromete o cérebro como um todo. E o cérebro controla a doença o corpo inteiro. No cérebro? Então, o médico consegue ver que é Alzheimer porque alguma coisa está diferente lá no cérebro. O que é essa diferença? Os conhecimentos que nós temos hoje falam a favor de que nós temos alterações em algumas proteínas que são normais e presentes no cérebro. Existe um desbalanço do metabolismo dessas proteínas que levam ao acúmulo dessas proteínas e que elas funcionam de uma maneira deturpada, alterada. Com o passar do tempo, nós vamos tendo um funcionamento alterado em relação ao padrão prévio e, principalmente, a gente vai tendo perda de neurônios. Os neurônios vão morrendo. Então, com o passar do tempo... morte de neurônios. Morte de neurônios e um funcionamento alterado. Uma velocidade e a capacidade dos neurotransmissores passarem, ela está prejudicada. Nós temos uma tela que mostra alguns sinais, né, que eu vou ler aqui junto com o doutor. Então, alguns sinais do início da demência. Memória vai ficando ruim.
certo, doutor? Perfeito. Esquecimento, perda de itens, por exemplo, não sabe onde está a chave, essas coisas. Sim. Ah, então tá todo mundo demente, porque todo mundo, uma vez na vida, esquece onde está a chave. Eu gosto muito... Tem coisa que é comum, né? Eu gosto muito de destacar essa questão. Nós vivemos hoje num mundo extremamente agitado, Sim. o que eu chamo de multitasking, Rápido. muitas tarefas, nós temos smartphone, nós temos tela, nós temos solicitações e tudo para ontem, muito rápido. Eu estou com óculos, onde eu deixei? Cadê? Eu coloquei o copo, fui na cozinha, aí eu chego lá, o que eu fui buscar? A gente não pode confundir isso com sintomas de demência. Isso acontece com Isso qualquer acontece pessoa. com adolescente. Mas quando a pessoa está com sinais de demência, costuma acontecer mais vezes. Dificuldade em aprender e reter novas informações. E todo médico diz que é importante para o ser humano estar sempre aprendendo coisas novas, não é? Sim. O nosso cérebro, ele funciona de uma maneira com uma certa analogia, eu acabei de falar, com um computador. A gente insere uma informação e depois nós vamos resgatar essa informação. Então, a gente tem uma ferramenta de armazenar informação e em conjunto, tem um aprendizado. Com o processo de envelhecimento, é importante que a gente continue inputando, colocando mais informações lá. Pela questão de como funciona a nossa sociedade, muitas vezes esse isolamento social do idoso, ele é bastante prejudicial para acelerar um processo que pode estar por baixo disso tudo, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Então, manter-se ativo, consequentemente, retendo informações e aprendendo coisas novas, é fundamental. É verdade, doutor, que dizem que, por exemplo, para você treinar bem o seu cérebro, você tem que, ora, ler um livro, ora você faz palavra cruzada, ora você entra numa aula diferente. E os japoneses fazem uma coisa que é muito simples. E eles dizem que fazem isso para treinar o cérebro, fazer o cérebro trabalhar. Que é uma coisa assim, ó, você anda para trás. Algumas vezes no dia, anda para trás, que é para fazer o cérebro pensar diferente. Então, tem muitos truques, tem muitas coisas que o médico ensina. E a partir de que idade isso seria importante? Veja, o nosso cérebro, como eu disse, ele está em constante formação. A gente vai fazer de tudo para que essa formação continue acontecendo. Claro que a capacidade que nós temos de armazenar fatos novos, comparativamente com uma faixa etária mais nova, ela sofre um declínio que ele é normal e ele não interfere no dia a dia. Quando a gente vai pensar em demência, quando essas alterações, elas têm já um comprometimento funcional. O dia a dia da pessoa já não é mais o mesmo. Esse tipo de exemplo que você falou, de colocar coisas que nós desafiamos o cérebro, vai ter uma analogia com isso. A pessoa é destra e vai escovar o dente com a mão esquerda. E assim por diante, né? Tá vendo? Pequenas coisas, né? Que você pode fazer de forma diferente. Volta naquela tela que eu estava, que faltaram 2 itens. Não, na anterior, tá? Isso. Raciocínio ruim. O que se entende por raciocínio ruim? Veja, eu posso ter uma capacidade de interpretação e, consequentemente, assimilar aquilo alterada. Como dissemos previamente, o cérebro, numa fase mais avançada, o cérebro já está funcionando com menor capacidade. Então, ele assimilar aquela coisa que está acontecendo, ele interpretar, ele fazer associações, ele está alterado. Então, eu posso ter dificuldade, por exemplo, para aprender a usar um controle remoto novo, o novo micro-ondas de casa. O outro funcionar, eu sabia mexer. Esse outro me atrapalha com os botões. Por exemplo, isso pode estar alterado na demência. E dificuldade em solucionar problemas. Isso daí eu posso garantir que a idade ensina. Problema sem solução já está solucionado. Não esquenta a cabeça com ele e parte para outra.